Boa tarde. Já há algumas sugestões de vídeos, né? Diversas sugestões de vídeos. Estão pedindo para eu falar de pulsão de vida, pulsão de morte, para falar desse homem atual, né? Que é um outro homem, um homem tentando se desvincular, na concepção de homem que tenta se desvincular das noções do macho alfa, viril, né? Mas eu não vou falar dessas questões agora, mas eu vou falar. É, Agora eu acho mais urgente a gente tratar dos assuntos que se referem a essa conjuntura política que a gente está vivendo. Esse ano é um ano eleitoral, né? E eu acho que esse canal ele veio muito mais por isso, né? Para tentar analisar o que está acontecendo politicamente nesse país, né? E como professor tentar dar uma contribuição no sentido de explicar alguma dessas questões, e aí explicar, porque o problema, isso eu já lanço lá no primeiro vídeo, né? O problema no Brasil é um problema informacional, as pessoas não têm acesso a uma série de conhecimentos, conhecimentos que se trata de política, de economia, de história, né? E elas acabam afirmando muitas questões, sendo que elas não têm informação, conhecimento para poder afirmar isso. Aconteceu dela ler no Facebook, ou receber uma mensagem via WhatsApp, ela acaba acreditando naquilo ali. Não tem uma sustentação científica muito profunda para afirmar determinadas coisas. Então, eu tive a ideia de fazer aqui um conjunto de vídeos, né? Esse daqui é apenas o vídeo introdutório, no sentido de explicar alguns elementos que concernem a política. E aí, entre um vídeo e outro desses programas mais ligados à política e à história, eu posso falar de outras questões. Esse período eleitoral é um período de insegurança, né? Instabilidade política, né? As instituições estão fortemente prejudicadas, há uma certa fragilidade institucional no Brasil, né? Se fala o tempo todo de corrupção, né? E esses que atacam a corrupção, que perseguem alguns corruptos e põem na cadeia, eles não são tão melhores do que esses que eles colocaram na cadeia, né? Eles também têm aí um certo comportamento corrupto, né? Mas mais interessante, né, é que a sociedade brasileira ela vê a corrupção como algo que está lá em Brasília, algo que os políticos fazem. A sociedade brasileira não se inclui enquanto um conjunto de indivíduos que também pratica corrupção. A sociedade brasileira não se entende enquanto alguém que produz essa corrupção, e que Brasília nada mais é do que uma representação disso que a sociedade brasileira é, ou seja, corrupta. A sociedade brasileira vive dentro da estrutura do chamado jeitinho brasileiro. E o que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é uma forma ali de cortar a fila do SUS, né? Porque você conhece alguém mais chegado ali dentro do hospital, né? Ou ali na unidade de saúde, então alguém coloca você na frente. É uma forma de você ficar sentado no banco do ônibus, o banco que é do deficiente físico, da mulher grávida, né? E quando as pessoas chegam no ônibus, você não levanta e finge que está dormindo. Você pega e dá um troco errado para alguém, mas você sabe que está errado, né? Você deu o troco errado intencionalmente. Você recebe também o troco errado, né? E aí a menina que te deu o troco errado, porque ela está muito preocupada, porque ela trabalha demais, você viu que o troco está errado, porque você conferiu e você não devolve o dinheiro para ela, né? O empresário que só nega imposto, né? O empresário que só nega imposto é também corrupto, né? E o Windows que você está usando no seu computador? Você comprou o Windows ou ele veio na máquina pirateado, né? Isso também é corrupção. Mas o brasileiro não se entende praticando essas coisas com indivíduos que sejam corruptos, né? E aí ele procura alguém,
lá em Brasília, alguém que não seja corrupto, né? Alguém que não seja brasileiro. É, alguém que tenha uma reputação ilibada, que seja moralmente superior. Alguém que seja tão bom que não estará preocupado consigo próprio, ele estará preocupado com o povo, né? Sendo que o jogo político não é esse. Se alguém procura o poder político, esse alguém procura o poder político não porque ele esteja preocupado com a maior parte da população. Ele está preocupado com o poder político, ele gosta do poder, né? E gosta do poder como um mecanismo de você ostentar essa força que você pode ter e o outro não tem. O poder, ele está distribuído na sociedade. Cada indivíduo que compõe a sociedade detém poder. E o Estado também. A necessidade de se assinar um acordo, chamado contrato social, entre a sociedade e o Estado. Né? Por que todos têm poder? O poder é determinado porque cada pessoa que está aqui na sociedade é capaz de matar alguém. Isso determina que cada indivíduo da sociedade tem poder sobre o outro. E o Estado também tem poder para matar cada indivíduo da sociedade. Mas para que a gente não viva num estado de barbárie, né, a gente precisa fazer um acordo no sentido de que nós precisamos dar poder a uma estrutura política grande para que esse estado de barbárie seja controlado. Então, nós, nesse princípio republicano democrático, elegemos alguém, ou seja, nós compartilhamos do poder que nós temos enquanto indivíduo na sociedade com esse representante do Estado, que esperamos que sejam muitas pessoas, porque eles também compartilham do poder. E aí o próprio Estado, por exemplo, cria uma lei dizendo que os indivíduos da sociedade não podem matar. E que se eles matarem, o Estado irá puni-los. Né? E por que o Estado faz isso? Porque o Estado precisa dizer para a sociedade que ele tem mais poder que todos os indivíduos da sociedade juntos. Há necessidade dessa análise para nós entendermos por que alguém se candidata ao cargo de presidente, ao cargo de deputado, ao cargo de senador. Né? Há um sentimento de superioridade, há um sentimento de que se é melhor do que os outros se você está no jogo político institucional. Né? E é por isso que alguém procura o poder político. O brasileiro, ele é muito ingênuo, ele acha que ele votou em alguém e esse cara vai resolver todos os problemas da vida dele. E não vai. Por quê? Se nós elegemos alguém para o poder, esse cidadão governa de acordo com a lei. Mas ele está muito mais preocupado com essa questão da vaidade do poder que ele acabou de assumir para ele, do que propriamente com os interesses da coletividade. Então a coletividade que o elegeu precisa o tempo todo pressioná-lo, né, a fazer algo. Porque se ele não for pressionado, ele não vai fazer. Ele só vai usar o poder para poder ostentar esse charme de ser poderoso. Então a sociedade precisa pressionar, a sociedade precisa arregaçar a manga e fazer as coisas. Ir lá e falar, nós queremos X, nós queremos Y. E o outro grupo que não quer X nem Y, quer Z, o outro grupo também vá para a rua. E dessa maneira é necessário imprimir no Estado a ordem que a própria sociedade quer, e não que aquele governante quer. Só que isso dá trabalho. Né? E isso exige estudar, isso exige convocar pessoas, isso exige conversar com pessoas, né? E me parece que o cidadão brasileiro médio não está muito preocupado em ter essa responsabilidade social e política no Brasil. Ele prefere que alguém seja escolhido para poder resolver todos os nossos problemas. Né? E aí esse brasileiro, então, ele elege alguém e ele não reage, a vida continua acontecendo, o governante vai governando, fazendo as corrupções dele, né? E a corrupção faz parte do jogo político, né? Mas não é uma corrupção
de X ou de Y, né? Os vários grupos políticos que estão no poder fazem corrupção porque a ideia é tentar se manter no poder o maior tempo possível. Só que essa corrupção que eles praticam acabam lesando a sociedade brasileira no sentido de que é dinheiro público que está sendo colocado em jogo para a manutenção do poder. Só que a sociedade brasileira, ela não fiscaliza, ela não vai lá e estuda, né? Procura saber o que aconteceu e, de forma geral, ela realmente não reage a tudo isso que está acontecendo, né? A não ser quando a imprensa ou algum grupo político com maior força de voz entre as pessoas convoca segmentos da sociedade para fazer algo. Mas, de forma geral, o brasileiro ele não reage ao que está acontecendo, né? Ele não enfrenta o Estado, porque ele tem medo, porque ele tem preguiça e porque ele é manipulado politicamente pela mídia. Veja bem, não existe esse papo de vamos fazer um protesto e sem vandalismo. Protesto é com violência. Porque você precisa mostrar para o Estado, que é muito mais poderoso que você, que quem detém o poder e permite que ele tenha poder é a própria sociedade. Então, o protesto é com violência. Se não for com violência, então vamos orar, pedir a Deus que Deus resolverá todos os nossos problemas. A França é o país que é hoje porque os franceses souberam se impor ao Estado. Eles cortaram a cabeça do rei. Né? Esses princípios nos ensinam o quê? Que uma sociedade melhor e um Estado melhor irão acontecer enquanto uma sociedade melhor informada, com um nível de instrução melhor, começa a enfrentar um Estado e dizer a esse Estado o que ele tem que fazer para beneficiar a sociedade. E se o Estado não faz o que tem que ser feito, é justo que esse que está no Estado seja retirado de lá, vivo ou morto. Mas o brasileiro não tem essa concepção, ele não entende isso, né? E por que o brasileiro não entende isso, né? Que tipo de político que o brasileiro quer? Quem é esse político? Esse político que o brasileiro quer não é exatamente um político, não é exatamente um ser humano. Esse político que o brasileiro quer, que não esteja preocupado com ele, que não use o poder para benefício próprio, que seja tão bom, que esteja preocupado com a sociedade como um todo, esse político que o brasileiro quer é um Cristo. Ele quer um Salvador. Ele quer alguém que redima o pecado de todos nós brasileiros para que o Brasil se torne melhor. E aí, esse conjunto de vídeos que eu pretendo gravar aqui é no sentido exatamente de investigar por que o brasileiro quer esse Salvador. Quando que começa a procura por esse Salvador? Quando nós começamos a vislumbrar esse ser humano ou essa semidivindade que vai resolver todos os problemas da nação brasileira e nós, enquanto sociedade, não precisarmos agirmos nem nada, é dele que tudo acontecerá. A partir de que momento que isso começa a acontecer? Bom, a primeira pista que nós podemos indicar aqui é o seguinte: o brasileiro não se entende enquanto agente da história. O brasileiro ele está fora da história. Ele não se compreende enquanto um grupo de indivíduos que, estando na história, mudam a história, fazem parte da história. A transformação social ela acontece a partir da movimentação das pessoas. São as pessoas que mudam a história. Mas o brasileiro não entende dessa maneira. Ele entende que a história tem a ver com a França, com a Revolução Francesa, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, tem a ver com Hitler, tem a ver com um monte de coisa. Mas não tem a ver com a ação política dele na transformação histórica da sua própria vida. Quem é que muda a história para esse brasileiro? Quem muda a história ou é o outro, e quem é esse outro? Pode ser esse salvador, né, esse redentor que aparece para mudar a história, ou a história não muda. A história sempre foi assim, né? A gente ouve isso o tempo todo, né? Sempre foi assim, né? Quem somos nós para mudar as coisas, né? Então, ou a história não muda,
ou sempre foi assim. O brasileiro não se vê enquanto agente da transformação histórica. E esse é um problema. Né? Esse é um problema porque o governo, o Estado, acaba entendendo que o brasileiro não se entende enquanto agente da transformação histórica, então ele sabe que não vai acontecer nada com ele caso ele cometa algum crime. Né? Porque o brasileiro não vai reagir, porque ele não se compreende enquanto sujeito capaz de mudar a própria história. Mas como que o brasileiro não se consegue ver enquanto agente da transformação histórica? Quando isso começou? A minha tese é de que isso começa lá no processo de independência do Brasil, com Dom Pedro I, e toda a articulação política que levou ao processo de independência. Então, os vídeos vão começar a partir daí, do processo de independência do Brasil e de como que o brasileiro esteve longe do processo, do jogo político da independência, e, portanto, esse brasileiro ele não esteve no campo de discussão, ele não fez parte do processo. E ao longo da história, você vai avançando com Dom Pedro I, você tem o período regencial, o segundo reinado, você tem a República Velha, Getúlio Vargas, e o tempo todo o brasileiro está fora. Ele não está no jogo político e em muitos aspectos ele também não quer fazer parte desse jogo político. Ele acaba elegendo, ou quando não foi eleito, foi imposto, né? Os generais, por exemplo, aparecem como salvadores da pátria, como pessoas iluminadas que vão resolver tudo. Porque o brasileiro está fora da história. E a minha tese é que isso começa ali no processo de independência com Dom Pedro I. Então nós partiremos do primeiro reinado, e aí eu vou literalmente dar aula de história do Brasil, né? Do primeiro reinado e a criação do Cristo brasileiro, que foi Tiradentes, pelo próprio Dom Pedro I. E aí a gente parte desse primeiro reinado até chegar nas eleições 2018. Considero que será uma aventura histórica interessante, informativa, e de significativa importância para a gente entender esse processo complexo que são as eleições 2018. Né? Façam as inscrições, pessoas inscritas é legal para os vídeos chegarem a vocês. Né? Conversem com mais pessoas que talvez precisem assistir isso, precisem de aula de história, e para quem vai fazer a prova do Enem, tá aí um prato cheio para vocês. Foi um prazer inexorável e até os próximos vídeos.